refugiados, sabe quem são? Somos eu e você. Você imagina então que num mundo de 8 bilhões de pessoas, nós estamos falando hoje de aproximadamente 100 milhões de pessoas em situação de deslocamento forçado. Sabe qual é o percentual disso na nossa humanidade? 1,25%. Então nós estamos falando, né? Eu já mencionei aqui e vale frisar. O refugiado ele está saindo do seu país porque ele não tem mais condição de sobrevivência. Seja uma catástrofe natural, guerra, crises políticas, econômicas e sociais, ele não tem mais condição de vida lá, literalmente. Ou ele está sendo ameaçado, ou ele não tem como acessar alimentação, água, como sobreviver. Então ele pega e sai do seu país. E aí nós temos algumas grandes crises de refugiados no mundo, em função de guerra principalmente. Poucas pessoas sabem, mas essa crise que assola o nosso país vizinho na Venezuela é a segunda maior crise de refugiados do mundo, perdendo unicamente, como se fosse uma competição, mas atrás apenas da Ucrânia, que já teve mais de 10 milhões de pessoas se deslocando em função desse nosso último ano de guerra. Então você pensa, nós aqui brasileiros, qual é o percentual da nossa população que sabe que o nosso país vizinho tem aproximadamente 800 pessoas saindo por dia desse lugar? Então nós estamos falando do Dia Mundial do Refugiado, que é um dia que a gente quer tirar do calendário, né? Ele foi colocado para a gente ter uma lembrança de algo que precisa ser mudado. Conscientização. Exatamente, para conscientizar, mas o que a gente quer fazer é remover. Essa data ela não tem que existir. Então, as previsões elas são bastante drásticas, Vivi, assim. Então você pensa que na América do Sul nós temos essa crise venezuelana, que é a maior crise humanitária do nosso hemisfério, de todo o hemisfério ocidental. Então, olha o nível de gravidade. O salário vale $3. Quando nós começamos esse trabalho, em 2019, nós estávamos falando de 1.500 pessoas entrando no Brasil por dia. Vocês começaram em 2019? 2019, nosso trabalho. Tem muita coisa para te contar, né? Mas a gente vai no meio do caminho, vamos... A gente vai pescando e vai colocando. Mas eu só não queria deixar de passar por esses dados, essas estatísticas, porque ajuda quem está em casa, quem está nas empresas, nos acompanhar. Então, 1% da população mundial é refugiado. Nós temos a Ucrânia, a Venezuela, o Afeganistão, a Síria, o Sudão, Mianmar, que são as 6 principais crises que tem aí mais de 50% dessa parcela. No entanto, a OCHA, que é a Agência da ONU para Questões Humanitárias, inclusive que foi precedida pelo Sérgio Vieira de Mello, que é um grande diplomata brasileiro, quem não teve a oportunidade de assistir, a gente sempre tenta trazer. Né? Tem 2 filmes lindos e um livro sobre a história dele, da Samantha Power, que eu super recomendo. Assim, é conteúdo de desenvolvimento de alma, de vida. E a gente está falando de novo para pessoas do corporativo, para pessoas de recursos humanos. Incentivem isso, dê como tarefa de casa para os seus colaboradores estudarem esses conteúdos. Aos poucos a gente vai ver uma grande transformação na produtividade, porque quanto mais humano você traz o seu profissional para dentro do trabalho, mais ele vai render, porque ele está tendo a oportunidade de ser ele mesmo. Então, tudo isso para dizer que a OCHA prevê hoje a existência de 27 grandes crises humanitárias. As pessoas não sabem o que está acontecendo. Então, na época da hiperinformação, a gente está desinformado. A gente está viciado na tela, a gente está viciado no feed, a gente está viciado no TikTok, no Instagram, no Facebook, nos algoritmos e está esquecendo de consumir a informação que é realmente relevante. Que é essa, por exemplo. Aqui nós estamos sendo super assertivos num conteúdo que as crianças têm que saber. Eu tenho estado cada vez mais interessado em conversar com crianças, em colégios, filhos dos meus amigos, filhos dos meus parentes, porque eu gostaria de ter ficado sabendo de tudo isso que eu sei hoje, que ainda é um pedaço desse cenário desafiador que nós vivemos no mundo, muito mais tarde do que eu gostaria. Então, que as crianças possam acessar essas informações antes. Então, esses são os dados e a previsão é de que nós tenhamos 1,2 bilhões de refugiados em 2050. Nossa. Ou seja, daqui a 27 anos, que amanhã você vai estar viva, eu vou estar vivo, talvez a gente esteja gravando um novo podcast e a gente vai falar que esse percentual saiu de 1% para 13,5% da população. É muita coisa. 13 a cada 100 pessoas vão estar em situação de refúgio, principalmente em função do aquecimento global. Então, não existe outro assunto a ser estudado se não for como melhorar a condição de vida do ser humano e como ter uma relação mais saudável com a natureza. É sobre isso a nossa vida. Se não
a gente vai seguir num sistema falido. Tá funcionando do jeito que tá? Acho que todo mundo aqui concorda que não. A não ser que a gente olhe para os poucos privilegiados. Quando a gente olha para o globo, para o planeta e para essas 8 bilhões de pessoas, fica muito claro que a gente precisa de transformações. E o convite é esse. Qual é a transformação que você pode fazer dentro da sua empresa? Não precisa... É uma possibilidade fazer o que eu fiz, que sair completamente, você imagina, da maior empresa do mundo pro nada, começar um trabalho social... E sua família? Quando você foi sair? Achou que eu tava louco. Meu pai falou, filho, chamou todo sério assim, falou, cara, sinceramente, vamos conversar porque eu tô achando que você tá perdendo a sua lucidez. Falei, pai, me fala um pouco mais sobre isso aí. Pois é, porque a gente custou a construir tudo isso, né? Eu falei, pai, eu sei, mas eu preciso fazer o que meu coração tá pedindo. Não tem como, cara, as pessoas estão precisando de ajuda e a gente precisa fazer. Você sabe de onde você veio? Minha família é uma família muito simples. Meu pai tinha 8 irmãos, minha mãe tinha 7 irmãos, todos migrantes da roça. Os meus avós, por parte de pai, o meu avô, por parte de pai, morreu muito cedo com câncer no pulmão, dado um trabalho análogo à escravidão. Com 28 anos ele se aposentou. Então, assim, eu venho de uma família muito pobre. Ele sabe o que é a pobreza. Eu acho que foi nesse argumento que eu consegui. Falei assim, a oportunidade de vida que vocês me deram, eu quero dar para outra pessoa. A gente precisa de uma condição mais flat de existência. Como sobreviver em um mundo onde as 51 pessoas mais ricas têm 50% da riqueza mundial? Simplesmente parece que nós estamos brincando aqui. Parece que nós não estamos falando a verdade. E aí, quando chegar lá 2050, Vivi, a gente tem que ter contrariado essas estatísticas. A hora de agir, então, é agora, não tem outro momento.